Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos nessa tarde, amados, abrir a palavra no Velho Testamento. Se quiser tirar o fundo, só pode tirar. Pode tirar o fundo. Glória a Deus. Eu quero nessa tarde deixar a palavra para os irmãos aqui no Velho Testamento, irmãos, no capítulo 10 do livro de Levítico. Eu já cheguei tomando banho, sentei na cadeira e tomei um banho, só que doeu só as costas. Eita, Jeová. Fiquei muito feliz em conhecer o pastor Evaldo, sua nobre simplicidade, sua bispo também, que foram em casa e eu estava me preparando para mim, estava com a roupa, metade do braço na camisa. Foi rápido. Eu falei, rapaz, que 15 minutos eu estou aí, rapaz, 15 minutos eu já estava em casa. Eu falei, rapaz, é muito rápido. Eu lembrei de Jesus, ele vai pegar aqui de surpresa. Quando você chegou ali comigo, ele vai passar, Jesus pega o homem de surpresa. É de surpresa. E ali eu me atrapalhei todo, mas o Senhor deu graça. Lemos a palavra do Senhor em Levítico, no capítulo 10, versículo 1 diz assim: livro de Levítico, diz assim a palavra: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um incensário, puseram neles fogo, puseram incenso sobre ele, trouxeram fogo estranho perante o Senhor, a face do Senhor, e sobre ele não lhes ordenaram. Então irrompeu o fogo diante do Senhor, e os consumiu e morreram perante o Senhor. Disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram-se e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés ordenara. Disse Moisés a Arão e a seu filho Eleazar e Itamar: não descobrirei as vossas cabeças, rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venham grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem sempre que o Senhor provocou. Não estareis nem na frente da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção, amados do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Versículo 9: não beberás vinho de bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrares na frente da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto pelas vossas gerações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tira nesse momento a vanglória do egoísmo de nós, Senhor amado. Tira, meu Deus, o erro da nos abrir da nossa boca a tua palavra, para que professemos aquilo que o Senhor coloca em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome do Senhor. Eu observei uma coisa nessa campanha que os irmãos estão fazendo. Os 7 mergulhos, não é isso? 7 mergulhos de Naamã. Mas tem a ver, Naamã fez esse caso aqui. Nós vemos, irmãos, que Naamã, voltando o texto, né, olhando lá em 2 Reis, capítulo 5, nós sabemos que Naamã era aquele homem que era comandante do exército lá da Síria de Damasco, mas o homem que tinha na sua casa. Nós falamos de Naamã, mas na casa de Naamã tinha alguém que não era reconhecido. Na casa de Naamã tinha uma mulher, uma judia, que foi criada pela lei judaica, uma jovem que foi criada segundo os rudimentos judaicos e que cria no Deus Todo-Poderoso de Israel. Dentro da casa dele, ele tinha alguém que tinha o Espírito Santo e ele não sabia que tinha lá aquela empregada. Aquela empregada do reitor que devia ser feito. E que tem a ver com esse assunto nós vemos aqui, irmãos, nós vemos aqui no Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10 aqui nós vemos, irmãos, filhos e sacerdotes, filhos de Arão. Aqui nós vemos Nadab e Abiú. Esse Nadab e Abiú era filho de Arão, sobrinho de Moisés. Nadab e Abiú e Eleazar e Itamar, 4 homens sacerdotes, filho do sumo sacerdote, filho de crente, filho de pastor de hoje, filho de obreiro da casa do Senhor de hoje, filho de homens que assumem trabalho na casa do Senhor, filho de homem que assume posições
na ordem eclesiástica e na casa do Senhor, mas que não tinha, aleluia, observância das coisas do Senhor. Homens que estavam ali, nós vimos aqui, se a gente olhar bem o pé da letra, esse Nadab via todos os dias o seu pai Arão entrando, manuseando a arca, porque era justamente essa tribo que foi escolhida para manusear esta arca simbolicamente. E ali os filhos de Arão, irmãos, não tinham o que, irmãos, reverência para com as coisas do Senhor, Nadab e Abiú. Porque Nadab e Abiú, nós vimos aqui, a Bíblia diz que ele foi lá apresentar uma oferta que o Senhor não se agradara. E o que a história de judaica diz a respeito desse assunto é que esses dois rapazes, quando ele vai apresentar fogo estranho perante o Senhor, a história judaica diz mais a fundo lá, o historiador judaico diz que de repente o fogo viera e queimara todo o seu estômago. Aleluia! E a Bíblia no princípio, nós vemos que na roupa do sacerdote judeu, na tribo de Levi, havia 12 pedras. Aquelas 12 pedras, ele entrava dentro do santuário, e quando eles entravam dentro do santuário, e quando eles voltavam, a história judaica provou isso, que quando aquele sacerdote levítico saía para fora do arraial, saía para fora do santo dos santos, saía para fora da cerimônia, a história diz que aquelas pedras brilhavam, aquelas pedras que estavam no peitoral do sacerdote brilhavam. Isto mostra que Deus estava feliz, mas a história diz que quando aquelas pedras não brilhavam, o Senhor estava irado com o pecado da nação israelita. Louvado o nome do Senhor da glória. Oh, aleluia, o que nós temos para vir hoje, irmão, filho de pastores e obreiros, homens e mulheres de Deus, irmãos, você que tem na sua casa um pai certo do Senhor, louve a Deus por isso, glorifica a Deus por isso, louvado o nome do Senhor da glória. Eu me sinto esse texto aqui a fundo, irmãos, todos os dias eles viam o seu pai oferecendo sacrifício, aleluia. Agora que Arão era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, molhado com a sua estão, com sangue do vinho, de animais, iria lá por ele, depois ia pelo povo, aleluia. E aí o costume do sacerdote amarrava uma corda na sua cintura e campainha sacudida e fazia barulho. Quando ele entrava lá e estava escutando barulho, dizia o seguinte: ele está vivo ainda. Mas quando parava de tocar aquelas campainhas, aleluia, era a prova que ele tinha morrido, aleluia. E olhando para o texto aqui de Naamã, irmãos, aqui, quantos mergulhos que Naamã mergulhou? Quem foi? Foi 4? 7. Por que não mergulhou 3 vezes? Por que não 4 vezes? Ele chegou a questionar: mas lá na minha cidade tem rios bons, tem Abaná, tem Fafá, por que não lá? Porque era justamente o Rio Jordão lá em Israel, onde Jesus foi batizado, no Rio Jordão. E por que ele mergulhou 7 vezes, não 12 vezes, irmão? Porque na conta 7 estaria afastando, amados, a perfeição divina do Senhor. Na conta 7 mostraria a perfeição do Senhor nosso Deus. Você se lembra daquela mulher de Samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de São João? O que Jesus disse para ela: mulher, tu tiveste quantos maridos? 5 maridos. E que tu tens agora não é teu, o 6º marido? Mas o 7º marido estava sentado, desculpa, minha irmã, o 7º marido estava sentado do lado do poço. Ela tivesse 5 maridos, o 6º tratava não era dela, mas o 7º marido estava sentado do lado do poço, que era Jesus Cristo simbolicamente, aleluia. E quando o 7º marido apareceu na vida daquela mulher, a coisa mudou na vida daquela mulher, porque a perfeição divina se aposta no poder do Senhor da glória. A perfeição divina se aposta naquele momento, aleluia. Ela estava lá, ela tinha 5 maridos, o 6º que ela tinha não era dela, mas o 7º estava do lado dela ali, aleluia. Ou ela imaginava, penso eu, que ela poderia pensar que seria mais um golpe, ela estaria dentro do casamento, porque ela só tratava homens casados. Só atacava homens casados. Eis o princípio para nós abrir parede. Falei para o nosso pastor em casa: quando o homem de Deus cai, irmão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, é difícil. Perdoamos, mas falamos mal. Perdoamos, mas falamos mal. Deixa eu parecer aqui, irmãos, quanto mais nos ajustarmos com o Senhor, mais providência o Senhor vai prover para nossas vidas. Mais providência, irmão, aleluia. Eu vejo aqui, irmãos, que Naamã recebe a cura com o 7º mergulho. Jesus Cristo sai do futuro e isso vai estar justamente lá, naquele Jordão. Simbolicamente ali foi simbolicamente um batismo, mas também cura divina. Quando nós olhamos para o Apocalipse, a 7ª, assim, o 7º mergulho se apresenta no 7º Espírito que está no Apocalipse, as 7 chamas. Quando nós olhamos para o candelabro judaico, amados, nós vemos lá no candelabro judaico 7 pontas. É total questão judaica, lá tem um candelabro que tem as suas 7 lâmpadas, simbolicamente os 7 espíritos. E a vida daquelas lâmpadas daquele
aqueles canudos óleo, havia aqueles canudos daquele candelabro com as suas 7 taças, 7 pontas com as lâmpadas. Havia um canudo ali, e aquele canudo era cheio de óleo. O que é isso? A tua vida e a minha vida tem que estar baseada e buscada no óleo, meus irmãos. Temos que estar no óleo da hora, pastora. Não se faz a obra de Deus, pastora, se não tiver no óleo do Senhor. É no óleo, Deus, é no óleo do Senhor. Os 7, aleluia. Quando os judeus olhavam lá, e as 7 taças, os 7 fogos acesos, estava se olhando o quê? Os 7 Espíritos do Senhor que arderiam continuamente sobre a vida da igreja, na boca do Espírito Santo. Irmão, não deixa apagar, irmãos, a ação do Espírito Santo que fica na tua vida. É a fofoca de irmão, é a fofoca de PCT, não olhe para a fofoca de quem quiser. Quem não quer fazer obra, levanta quem quer fazer, irmão. Se você quer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Se tu e eu não quiser, não levanta o melhor em nosso lugar. É verdade. Davi vivendo aí. O Senhor disse para Samuel, capítulo 16, versículo 1: até quando, Samuel, tu terás dó de Saul? Se tu e eu não quisermos fazer algo, Davi está vindo aí melhor do que nós, Machão, com o Espírito Santo melhor do que nós, irmão. Vamos ficar na posição, vamos fazer em nome do Senhor, pastor. Vamos fazer, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer a tua obra, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Se nós não quisermos fazer, Davi vindo aí. Nós olhamos para a posição diferente, capítulo 10 de Samuel. Saul foi escolhido pelo povo por causa dos pecados do filho de Samuel, Joel e Aquias, juiz de Israel, mas que se deram a devassidão, que se deram a entregar a devassidão, se entregar à inocência. O Senhor reclamou perante Samuel, os próprios filhos, Abias e Joel, filho de Samuel, o profeta. O que Deus faz? O povo levanta, queremos o rei. Levantou-se Saul. Na unção, quando você vê lá no original, no capítulo 10 de Samuel, nós temos duas unções diferentes. A unção de Davi e a unção de Saul. A unção de Saul, ele é usado no vaso com azeite para ungir ele é rei. E quando nós olhamos para a unção de Davi, nós temos uma diferença. No Samuel 16, nós vimos duas unções diferentes. A unção de Saul foi ungido com azeite, pegava azeite e ungido Saul, o profeta Samuel. E quando a unção de Davi é diferente, a unção de Davi é diferente, a unção de Davi foi enchido um chifre de carneiro com azeite. O carneiro vem da família do cordeiro, é pai e filho ali, apontando para Jesus Cristo, a perfeição divina. Davi foi escolhido pelo Senhor, Saul foi escolhido pelo homem, o Senhor aprovou. Aleluia, que é isso? A perfeição de Deus está em Davi, irmãos, aleluia. E não Davi está aí, irmãos. O nosso Deus Davi está aqui. Não deixa a perfeição do Senhor sair da tua vida, meu irmão. Não deixa, irmão. Fofoca de BCDA, não sai, não deixa. Você está mergulhando no Jordão do Senhor. O Jordão do Senhor, simbolicamente, é a presença do Senhor, é o Espírito Santo do Senhor. Você está no Espírito do Senhor, você obedece ao Espírito do Senhor. Ele que consola a igreja, ele que edifica a igreja, ele que fortalece a igreja. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor da glória. Deus aqui, irmãos. Quando nós olhamos para aquele texto da Gênesis capítulo 14, nós vemos que 4 reis ali em Gênesis 14, 4 reis vieram guerrear contra 5 reis. Os 4 reis venceram os 5 reis. A Bíblia diz que eles levaram quem? Levaram a loja juntamente cativo e todos os bens de Sodoma. Aleluia. O que simboliza aqueles bens de Sodoma? O que simboliza logo? O que simboliza esses bens? É tudo a ponta, irmãos, para o nosso dia de hoje. Irmãos, o inimigo quer roubar a tua fé. O teu bem precioso é a minha e a tua fé. Não deixe o inimigo querer roubar a tua fé, os teus bens que o Senhor tem te dado, meu irmão. Esses bens que levaram de Ló, que levaram Ló para Sodoma, levaram Ló cativo. O que é aqueles bens de Sodoma? Simbólicamente, no dia de hoje é a nossa fé. O diabo quer roubar a nossa fé no nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, irmãos, que lá Abraão, ainda não era Abraão, estava lá. E na casa de Abraão, segundo a Bíblia, tinha 318 homens da sua criação, dentro da sua casa. 318 homens, mas cheio da graça do Senhor. 318 homens que fazem diferença. Eu falo, pastor, ainda que tu tenha 5 obreiros aqui, ou 5 irmãs, mas que esteja na direção do Senhor, não terá inferno que irão suportar vocês, aleluia. Deixa quem quiser se levantar. Deixa, aleluia. Ainda que tenha 5, mas que esteja na direção do Senhor, não tem portas que vão ficar fechadas. Não terá portas, louvado o nome do Senhor da glória. Não terá portas que vão ficar fechadas. A Bíblia diz que Deus
usar Abraão para ir lá invadir e trouxeram, irmãos, Abraão, trouxeram a nossa sobrinha todos os bens. Gênesis 14. E quando vem de encontro no caminho, encontra um personagem chamado Melquisedeque. A história judaica diz que Melquisedeque, aquele homem lá, possivelmente foi ele que fundou a Jerusalém, a antiga Jerusalém. E quando aquele homem encontra-se com Melquisedeque no caminho, ele abençoa, dá todos os bens para Melquisedeque, sem conhecer nada. Chegou lá e abençoou. Melquisedeque se deu pão e vinho, apontando para Jesus Cristo. Depois, aleluia. Tudo apontando para Jesus Cristo, aleluia. Louvado o nome do Senhor. Agora, por que tu queres desistir, meu irmão? Está desistindo por quê? Porque queres parar. A palavra aqui é sobre lepra. Eu observava agora aqui, vou dar a palavra dos 10 leprosos lá. 10 leprosos. Foram-se 10 leprosos. Jesus falou os 10. Um voltou e chegou para agradecer ao Senhor. Muito obrigado pela cura, Senhor. Jesus disse, mas não foi 10, cadê os 9? Por que eles voltaram? Por que aquele único voltaram? Aquele único que voltaram era samaritano. Mas havia um princípio na lei mosaica, no capítulo 14 do livro do Levítico. Havia um princípio que era uma canseira tremenda quando o leproso era curado. Ele tinha que trazer cordeiros, ele tinha que trazer um monte de animais. Era uma demora danada. Tinha que molhar a ponta da sua orelha com o sangue. Era um ritual incansável. E aquele samaritano que foi curado da lepra, não vai esquecer todos esses rituais. Eu vou agradecer que me curou da lepra, que foi Jesus Cristo Nazareno. E foi o nome do Senhor da glória. Qual é a tua lepra nessa noite? Por essa tarde, qual é a tua lepra? O que tem causado, aleluia, manchada com esta cura vida espiritual? O que tentar nos manchar, aleluia? Porque sempre vão querer nos manchar, nos parar de fazer, mas nós vamos fazer com lepra, sem lepra, porque a obra é do Senhor, aleluia. Glória ao Senhor da glória. Quando aquele leproso volta, Jesus disse, e era este samaritano. Dois tipos de gente é rejeitado pelos judeus. Judeus rejeitados. Samaritanos e gentios. Nós não somos samaritanos, mas nós somos gentios. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 5, Jesus manda o discípulo entregar somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele diz mais, não entreis na aldeia de Samaritano e nem para muita gente ou gentios. Devido ter gentes ou ter gentios. Mas o negócio era somente para a casa de Israel. E nós estamos inclusos lá como gentios, pecadores. Aleluia. Mas quando Jesus é entregue para ser morto, ele ressuscita. Ele muda completamente o discurso em Mateus 28, versículo 19 em diante. Ele muda o discurso e fala assim, agora ele que pregar para toda a nova criatura. E por todo mundo pregar para toda criatura. É onde nós gentios entramos na história. Por que no meio da história ele manda pregar para toda criatura? Ele lembrou de Abraão, que era lá arameu. O homem gentio lá vindo da Mesopotâmia. Quando nós olhamos para o mapa geográfico, Mesopotâmia, onde fica hoje a cidade do Iraque. O Senhor, quando manda para pregar para os gentios, aponta para Abraão, que nós estamos na bênção por causa de Abraão, gentil, amados. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, mas a promessa vem de Abraão. Então, nessa página, a promessa que foi destinada a Abraão tem que ser destinada para nós também. Quando Paulo é levantado, apóstolo, aí em Atos dos Apóstolos 9, o Senhor disse, este será o vaso precioso para mim, Atos 9, versículo 15 em diante. Este será o vaso precioso para mim, para levar a minha palavra perante os gentios. Aparece nós em primeiro lugar, e depois aos reis da terra e povo de Israel. Aparece primeiramente aos gentios. Nós mudamos, nós agora somos os primeiros. Porque nós temos a palavra do filho pródigo. O filho pródigo, os dois filhos, mais velho, mais novo, mais velho, mais novo. O que simboliza o filho pródigo? O filho pródigo simboliza a nação gentílica. Nós, o povo gentil. O filho primogênito representa o povo de Judá, representa o povo de Israel, representa a nação israelita. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Era o primeiro o povo judeu, depois voltou-se a escala, mudou-se para o segundo. E nós somos o primeiro, tornamos o primeiro lugar. Porque nós somos o povo gentil. O filho pródigo é aquele filho que vai gastar todos os seus bens, apontando para o povo gentil. Nós somos esse povo gentil, amados, que por Jesus Cristo obtivemos a fé no Senhor e alcançamos a sua salvação. Louvado o nome do Senhor da glória. Eu quero aqui, irmãos, os irmãos ler essa palavra aqui no livro de Naamã, no livro de Pedro, segundo os reis. Nós vemos aqui, irmãos, que foi curado Naamã. Naamã foi curado da lepra. Mas havia ali, irmãos, um homem chamado Geazi. Nós sabemos de qual é salteado. Somente para refrescar a consciência dos irmãos.
Quando não é curado, que do céu se presente para abençoar o profeta. O profeta mandou levar tudo. Leva tudo. Leva tudo. Mas não ficou de olho na oferta. Mas Geazi ficou de olho na oferta de Naamã. E quando Naamã volta para sua terra, Geazi corre atrás. E quando Geazi volta, ele mente para o profeta. Está escrito no livro dos Reis, capítulo número 5, versículo 24, 25, diante 23. E quando Geazi corre atrás do produto de Naamã, Naamã dá os fins para ele. E quando ele volta, Naamã apresenta, ou seja, Geazi volta e apresenta para o profeta Eliseu. De onde vens? Ele mentiu para ele. Ele disse: a tua lepra fique contigo para sempre e com a tua descendência. Mentir na hora que Deus traz consequências terríveis no ministério. Aleluia. Mentira no ministério traz consequências terríveis. Irmão, passemos a prova, na verdade. Passemos a dificuldade, na verdade. O chicote vem dói em nossas costas, perseguição, aflições. Mas com a verdade nós iremos vencer. Com a verdade nós iremos andar muito longe, irmão. Com a verdade nós alcançaremos, nós não daremos coisas que a gente não consegue alcançar. De tão bom que será a nossa vida. Nós vemos aqui, irmãos, Nadab e Abiú. Eu encasqueto essa palavra, Nadab e Abiú, irmãos. Eles viam seu pai todos os dias fazendo sacrifício. Quando eu comparo essa história aqui de Nadab e Abiú, eu olho para os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Quando você lê a história de Ofni e Finéias lá em 1 Samuel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eles eram sacerdotes também, homens da história sacerdotal, homens que faziam sacrifício, mas homens que estavam se corrompendo dia após dia na obra do Senhor. Quando você vê alguém por aí, irmãos cristãos, escandalizando, fazendo um monte de palhaçada, um monte de patifaria, não te abate na fé por causa disso, não, irmão. Não se abata com isso, não. Porque desde os tempos primórdios já acontecia isso. Desde o princípio dos séculos lá já acontecia isso. O filho de Eli ficava diante do templo, deitando com as mulheres que serviam do templo. Está escrito pelo Samuel. Uma patifaria ministerial terrível, fazendo patifaria lá. E o Senhor estava de plano, punir eles severamente, aleluia. Mas o Senhor disse: levantarei um homem sacerdote fiel perante mim, apontar para Samuel. E quando nós olhamos para a história de Samuel, aponta-se para Jesus Cristo, profeta, juiz e sacerdote, aleluia. A Bíblia diz que o Senhor chamou Samuel de sacerdote fiel. O chicote está apertando na tua vida, mas a fidelidade prevalece na tua vida, e nós iremos alcançar bênçãos incalculáveis, meus irmãos, aleluia. Bênçãos incalculáveis nas nossas vidas, aleluia. Mas nós sempre desistimos com a luta, com o problema, aleluia. Ofni e Finéias vai para a guerra, nós sabemos que pode saltear. E naquele tempo, quando ia para a guerra com a arca, a batalha era por certo. Mas Ofni e Finéias foram com a arca, simbolicamente apresenta o Senhor, mas mesmo com a arca, eles perderam a batalha, porque não estavam com a vida na posição. Eles levaram a arca, primeiro Samuel 4, eles levaram a arca, mas a presença não estava com ele, por causa das suas coisas erradas que estavam voltando pelo valor do Senhor. E quando eles morrem lá na guerra, que mais seja trazer notícia, o velho Eli cai da cadeira, que é o pescoço com a idade de quase 98 anos. E a mulher de deles tem a criança antes da hora, parto antes da hora. E acabou. Foi isso agora de Israel. Mas irmão, eles estavam com a arca, mas estavam sem a presença do Senhor. Está em desobediência do Senhor, aleluia. O que acontece? Um dia a ficha cai, irmãos, aleluia. Mesmo com a nossa dificuldade, mas vamos permanecer fiéis ao Senhor. Mesmo quando se fosse igual, eu não consigo, a prova está grande, está acirrada, eu não estou suportando essa luta. Mas vamos vencer em nome do Senhor, irmãos, aleluia. Nós vamos vencer em nome do Senhor, nós venceremos em nome do Senhor. Você vai vencer em nome do Senhor. Vamos vencer em nome do Senhor. Nós vemos a história de Israel. Israel era para passar apenas 40 dias no deserto. Os 40 dias do deserto tornaram-se 40 longos anos de batalha. Eles ficavam andando no deserto assim, em ciclo. Os 40 dias seria só 40 anos. Aí eu cumpro a profecia que um dia equivale a um ano, baseado em Ezequiel capítulo 4, versículo 6.
que a cada dia, na linguagem profética, equivale a um ano. Aleluia. Era 40 dias, o Senhor multiplicou, tornou-se 40 anos de um deserto mundo de perversidade. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Por causa da rebeldia. Louvado o nome do Senhor. Nós temos a história de Moisés, irmãos. Moisés começa do nada. Moisés começa sua vida lá do nada. Ele estava no Egito, criado na conta do faraó. E o Senhor chama ele. Houve 3 períodos na vida de Moisés. 40 anos, ele vê seu pai, sua mãe, vê sua mãe. 40 anos depois, ele vê Deus ali no deserto. E 40 anos depois ele morre. 120 anos. Os 3 períodos da vida de Moisés. Mas um dos períodos da vida de Moisés, irmãos, o que acontece na Bíblia é que ele é um homem criado dentro da conta do faraó. A história de lá diz que quando apresentaram Moisés, quando de 3 anos de idade, para o rei faraó. Faraó naquele tempo não tinha filho, só tinha aquela mulher que o criara, Moisés. E quando chega Moisés ali, perante aquele faraó, e que coloca Moisés na mão do faraó, aquela mulher põe Moisés na mão do faraó, aquele pequeno que dali 3 anos. A história diz, irmãos, que ele começou a pegar e chutar a coroa do faraó, dando picas na coroa do faraó. Só que a previsão do sacerdote do Egito dizia que um homem se levantaria e esmagaria o Egito. Estava acontecendo naquela hora, pastor. Naquela hora. E quando o faraó livro da acordado deu, ele chutando a coroa e os magos dizendo: eis o homem que vai esbagaçar o Egito. Eis o homem que vai quebrar o Egito no meio. De fato, foi Moisés, irmãos. Aleluia. E quando nós olhamos Moisés, tirado das águas, mas a história vai mais a fundo como Moisés quer dizer, filho dos deuses do Rio Nilo, aleluia. O que acontece, irmão? Mas tudo isso, essas coisas, tudo, irmão. O melhor é que Cristo está entre nós, irmão. A nossa lepra, com base no tema que a irmã usou aqui, o mergulho de Naamã, a perfeição de Deus estava ali no mergulho de Naamã. A perfeição do Senhor estava na vida de Naamã, sem ele perceber, amados. E dentro da casa dele tinha a resposta do Senhor. Você se lembra daqueles homens do caminho de Emaús? Andavam com Cristo e não sabia que Cristo estava com eles. Eles crentes que entram com Jesus e pensam que estão com Jesus. Os homens conversando com Jesus no caminho de Emaús e não sabiam que Jesus estava com eles ali. Você quer saber que Jesus está contigo na hora da tua dificuldade, meu irmão? Usando o que o pastor falou aqui agora, a base da oração. Você lembra daquela passagem em Lucas capítulo 11, versículo 5 a 13? Pedi, vai ser usado. Bater e abrir se usado. Quem pede recebe, quem bate abre se usado. Vamos bater, irmãos, bate irmão na porta. Senhor, eu quero um emprego, bate na porta. Senhor, eu quero um emprego, aqui assim. Especifique para o Senhor aquilo que tu e eu queremos. E a resposta vai vir de acordo com o que nós pedimos, como o Tiago fala. Não receber porque pedimos mal. Por isso não receber. Vamos pedir aquilo que nós precisamos, aquilo que nós desejamos, aleluia. Glória ao nome do Senhor da glória. Bom capacete no nome do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, que Naamã, ele viajava com os bens, mas Jesus foi atrás da recompensa. E a recompensa, ele tinha mão do Senhor da recompensa, porque a lepra que estava sobre Naamã passou para ele. Qual é a nossa lepra no dia de hoje? Qual é a nossa lepra que está nos afligindo? Que lepra é a nossa no dia de hoje, em nossas vidas? Que lepra temos? Aí nós temos qualquer tipo de lepra, qualquer tipo de coisa que nos oprime às vezes. Mas diante da graça divina, diante da misericórdia do Senhor, essa lepra cairá por terra em nome do Senhor da glória. Essa lepra cairá por terra em nome do Senhor. Essa lepra será limpa no poder do sangue do Cordeiro. Louvado o nome do Senhor da glória. Nós vemos aqui, irmãos, em Levítico, capítulo números 10 que nós vemos, Deus não só iria matar os 2 filhos de Arão, mas queria matar os outros 2, que eram 4 filhos que ele tinha. E quando Moisés apresenta o seu testemunho ao Senhor, apresenta o sacrifício dos próprios filhos, que ficaram aqui. O Senhor diz misericórdia não mata os 2 filhos de Arão, que eram 4 filhos. Essa tarde é a tarde do sacrifício. Você está aqui em prol de uma causa. Eu estou aqui em prol de uma causa também. E essa causa o Senhor irá nos responder. Eu creio nisso, irmão. Não importa a causa. Não que nós vamos apresentar um cordeiro como no Velho Testamento. O cordeiro já se apresentou na cruz do Calvário. Aleluia. Aquele sacrifício único. Porque havia no dia de Moisés o sacrifício da Páscoa. Cada família oferecia um cordeiro. Um animal, Êxodo 12. Depois, irmãos, não só um cordeiro era para cada casa,
No Novo Testamento, um cordeiro para toda a humanidade. Louvado o nome do Senhor. Para cada unidade. O cordeiro da Páscoa era para cada família. Quando veio o Senhor pela graça, não só para uma família, mas para todas as famílias, como o Evangelho de João disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Porque antigamente, irmãos, quando o homem pecava, a mulher pecava, o cordeiro era sacrificado em prol daquela pessoa, e a pessoa era perdoada, era libertada do seu pecado. E quando Jesus vier, o pecado não foi mais coberto, mas foi limpos com o seu sangue. Nós vemos lá no Velho Testamento, irmãos, que o sangue do cordeiro era colocado nos lugares da porta. E da porta que tinha aquela marca do sangue do cordeiro era ali que era escape da morte. Gênesis 12. E todos que tinham a marca do sangue na porta não seriam mortos. Quando o anjo chegou à meia-noite, ele tinha olhava e dizia: aqui tem a marca do sangue, não vai ser morto. Olhava na beira da porta e tinha a marca do sangue. Aquele sangue lá nos apontava para o sangue de Jesus Cristo que ia morrer por ti e por mim. E que quando a morte viesse ao encontro de nós, não a morte física, mas a morte do pecado. A morte do pecado que distancia o homem do Senhor. Quando aquela mancha do sangue que nós aceitamos a Cristo, nós já fomos comprados com aquele sangue lá do lugar da porta. Assim como o anjo veio à noite para matar todo o cogênito do Egito, e que olhava e via na porta do israelita a marca do sangue e dizia: aqui não, aqui eu não vou entrar, porque aqui está marcado com o sangue. Aqui está marcado com o sangue, irmão. Essa marca do sangue que foi marcada na tua vida, você aceitou Jesus Cristo, não deixemos essa marca sair das nossas vidas. Nós somos culpados, irmãos, por isso que essa luta, às vezes, nós ficamos, às vezes, atribulados. Lutas e mais lutas, e mais lutas, e mais problemas. Lembremos que essa marca do sangue está na tua vida e na minha vida, irmãos. E essa marca, irmão, que o diabo sempre vai querer tirar essa marca, essa tatuagem, essa marca do sangue que Jesus carimbou nas nossas vidas, aleluia. Às vezes nós olhamos: meu Deus, essa luta eu não vou suportar. Esse problema, esse problema eu vou suportar, essa beleza, essa dificuldade. Mas nós mesmos sendo gentios que somos, nós temos a marca do sangue do Cordeiro. Aleluia. Temos a marca, irmãos, aleluia. Não precisamos mais de Cordeiro para serem mortos por nós, porque um só Cordeiro morreu uma única vez por nós, aleluia. E nós somos comprados. E quando Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz o seguinte: não lhe necessário do Espírito Santo de Deus, o qual foi selado para o dia da redenção. Irmãos, não entristeça esse Espírito Santo que está na tua vida e na minha vida. Não entristeça, irmão. Continuemos buscando ao Senhor para que se renovemos mais e mais e cada vez mais, aleluia. Numa fase de oração, vamos se renovar mais mesmo, vamos buscar mais e mesmo poder, aleluia. Eu gosto do poder, eu gosto de mão, eu gosto de tudo isso, eu gosto de palavras, sim, mas eu gosto de poder também. Jesus disse para o Estado do céu: é raiz para não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Ele não falou para os escribas nem para os fariseus, para os saduceus. Os saduceus não gostavam da lei mosaica, conheciam, mas não gostavam. Os saduceus escribas eram doutores, fariseus. Saduceus não. Jesus diz: é raiz, saduceus, quando não conheciam a Escritura e nem o poder de Deus. Mergulhe no poder de Deus que na palavra, irmãos, aleluia. Vamos mergulhar nisso, irmãos. Glória a Deus. Porque o diabo quer tomar nossa vida, irmãos. Você se lembra lá de Nabate, no 1 Reis, capítulo 21, irmãos? Quantos quer tomar a tua vinha? Quantos quer tomar a tua vinha e ver você caindo, irmãos? Você se lembra lá de Nabate, lá no rei Acabe, lá? O que o rei Acabe falou? O rei Acabe ficou doente, querendo tomar a vinha de Nabate, irmãos. Quantos quer tomar a tua vinha? O que simboliza a vida de hoje, meu pastor? A vinha simboliza o que é a tua fé, a tua perseverança. Tudo isso é a tua vinha. Não deixe o diabo roubar a tua vinha, meu irmão. Não deixe o diabo roubar a tua vinha, meu pastor. Pela fofoca, pelo vício infernal. Não deixe o diabo roubar a tua vinha, aleluia. Raio de fogo da lava cheia, de fogo da lava cheia, aleluia. Ai, quando ela não soube. O recado ficou com inveja, irmãos, da tua vinha. Quantos que têm inveja do seu ministério, meu obreiro? Milhões! A vinha simbolicamente é o ministério de cada um de vocês, irmão. Tem pessoa que não fica feliz vendo Deus te usando. Deixa Deus te usar, deixa o invejoso se acabar com si mesmo a sua inveja, irmão. Mas fique na presença do Senhor, buscando ao Senhor, aleluia. Que tu vais ver o que vai acontecer. O teu ministério será banhado no poder da unção do azeite do Espírito do Senhor. Vai,
Jezabel maquinou para tentar ver a queda de Nabote. Quantos querem ver a tua queda e erram para a tua vida, meu irmão? E fazem, e apontam, e inventam para ver o teu fracasso. Muitos não oram mais por ti para você se levantar, mas é você cair. Porque não está feliz com o teu ministério, meu amado Deus. E ora não mais para você se levantar, mas para você cair. Abriu para isso, cuidado com os áudios que você manda no WhatsApp para não te pegar. Cuidado, meus irmãos. Vocês que mandam muito, que usam essa ferramenta, use para a obra, conversa, mas muito cuidado de já estar mandando para frente, irmãos. Um áudio, cuidado com os áudios que você manda, porque pode forjar para a tua vida e para a minha vida, mas em nome do Senhor, o Senhor tem nos guardado até agora, vai nos guardar em nome do Senhor, irmão, aleluia. Aleluia, aleluia. Jezabel, não sabendo que o seu esposo Acabe não ia conseguir a vida na porta pelos meios legais, o que ela fez? Ela era filha de Etibaal, o nome também israelita, que conhecia o povo que era de Sidom, mas que conhecia a lei judaica. E na lei judaica dizia o seguinte: que havia 2 pecados que levavam o povo a morrer à morte: blasfema contra o rei, levava à morte. E o que ela fez? Ela arrumou testemunha, 1 Reis 21, que Nabote tinha blasfemado contra o rei e contra Deus. E o que aconteceu? Ela arrumou 2 testemunhas. Quando você está forjando testemunho para te pegar, teu ministério vai escandalizar a tua vida, obreiro. Porque depois que o homem de Deus cai, para se levantar, irmão, e se cair sem, porque alguém derrubou, sem dever no peixe, ele sente na alma o símbolo e a tatuagem da injustiça. E quão difícil é para trazer de volta. Jezabel armou para a vida de Nabote para tomar a vinha. Não deixe de dar tomar a tua vida, pastor. Não deixe de dar tomar a tua vida, meu irmão obreiro. Não deixe de dar tomar a tua vida, meu amado tocador, meu amado obreiro, presbítero, obreiro. Não deixe de dar, porque o diabo não quer ver a tua vinha de pé e florescer. Vinha traduzido também simbolicamente é ovelhas crescentes, meu pastor. Não ponha qualquer um aqui, não. Deixa ficar um pouquinho observando. Deixa a observação. Deixa eu observar, irmão. Deixa a observação, deixa lá. Deixa ficar enraivado. Mas deixa na observação. Para saber o que está no coração, meu filho. Aleluia. Aleluia. O lado de Nabote tinha um adversário e ele não sabia que era o rei Acabe, não. Estava do seu lado, do seu oração vizinho, dizendo a sua vinha. O rei Acabe tinha todos bem, mas o negócio que era a vinha de Nabote. Era a vinha de Nabote. Do lado. Jezabel armou para Nabote. Forjou 2 homens lá. Pegou na lei mosaica, abriu um princípio, dispositivo que tem na lei de Moisés lá, que o pecado de blasfêmia levava à morte. Por isso Deus morreu na cruz do Calvário, por causa do pecado de blasfêmia, dizer ser igual a Deus. Porque o único pecado, um dos pecados que levava à morte, foi blasfemado contra Deus. Tinha que morrer no madeiro na hora. E ela armou para Nabote, dizendo que Nabote tinha blasfemado, sendo que Nabote não tinha feito. Arrumou testemunha falsa para acabar com a vida de Nabote, para tomar a vida. E de fato ela concluiu esse mau pensamento maligno e concluiu a morte de Nabote. E Nabote perdeu a vida. Fica de olho aberto na tua vida. A tua vida tem vários símbolos, irmãos. Fé, igreja, membros, aleluia, tudo, irmãos. É espiritual, estamos no mundo espiritual. Já disse, no Evangelho de João 6, 63. As palavras que estão faladas são espírito e vida. Estamos nesse mundo espiritual, irmãos. Aleluia. E quando Nabote é morto, o profeta apresenta a Acabe e diz: Acabe, o teu sangue será, os cães lamberão o teu sangue nos campos de Jezreel. Nabote, mesmo sendo da ordem sacerdotal, não sendo rei, profeta, nem nada disso, mas ele mesmo assim consideramos ele como ungido do Senhor. E Davi disse: não porque os meus ungidos e nem os meus profetas façais mal. Alguém está te caluniando, meu pastor, meu irmão, deixa caluniar, irmão. Deixa caluniar, minha pastora. Alguém está com inveja da senhora? Deixa ficar com inveja da senhora. Não mexa, deixa lá. Deus tratará. Deus tratará, irmãos, aleluia. Aleluia. E o pecado da lepra de Naamã aqui, irmãos, ele como sendo um civil comandante. Ele é um comandante. Por que é um comandante? Ele dá só ordem. Faz isso e se faz.
Ele tinha um poder sobre a sua vida e sobre os seus ombros. Irmão, não deixe o diabo roubar a autoridade sobre a tua vida, meu bem. Não deixe o diabo roubar a autoridade que está sobre a sua vida, minha amada bispa. Não deixe o diabo tomar a autoridade na tua vida, meu jovem. Não deixe o diabo sacanear a autoridade que o Senhor tem te dado, tem nos dado, porque é isso que Ele quer. Nos tirar a nossa autoridade, mas não vai tirar em nome do Senhor. Não vai tirar, aleluia. Não vai tirar. Não deixe de tentar tomar a autoridade, irmãos, aleluia. Eu expressei aqui no começo logo, ele morreu porque não dava autoridade, não corrigiu seus filhos, Alpine e Minéria. Quando nós vemos a história judaica, o Flávio José, o historiador judaico, ele diz que os filhos de Eli, como os filhos de Samuel, o profeta, Alpine e Minéria era filho de Eli, Joel e Abias era filho de Samuel, o profeta. Eram iguais. Eles coabitavam com as mulheres diante do templo para provocar o Senhor. E abrindo parênteses, os filhos de Eli comiam as comidas cruas. Um dispositivo que a lei de Moisés proibia. O sacerdote não podia comer comida crua e nem gordura. Eles para pirraçar o Senhor, fazia tudo ao contrário. Quem pirraça contra Deus quebra a cara. Quem pirraça contra Deus e contra o pastor quebra a cara, irmãos. Aleluia. Nossos pastores, com as falhas que nossos pastores têm, devemos orar por eles, irmãos. Sabe o que é ser um pastor? É levar o peso da igreja nas costas. Cheguei até a brincar com o amado pastor lá em casa, para descontrairmos. Porque quando vocês vão para a casa de vocês, a gente fica em casa lá, Senhor, será que o irmão chegou em casa bem? Será que a irmã chegou em casa bem? E existem alguns abençoados que ainda nos pregam na cruz, irmão. Nos falam de nós. Nos falam de nós. Nos espicham na cruz, irmão. Eu falei com o amado Pedro da minha igreja lá. Descompôs como quis. Eu falei, a única palavra que o Senhor me deu naquela hora, de tal batido que eu fiquei. Eu falei, meu irmão, engraçado. Que todo defeito que a gente tem, a gente vem para cá do Senhor e intercede por você. Na hora de baixar a cabeça e pedir perdão. Porque a gente quer ver os irmãos crescendo na estrutura bíblica, na oração, nos dons, mas tem alguns que não suportam isso, ainda tem uma inveja assim. Aí tem que descer. Quando nós olhamos aqui para o ministério de Arão, o primeiro sacerdote de Israel, primeiro, foi escolhido da tribo de Levi por causa da guerra lá no início lá dos levitas, passou a espada em todos aqueles que adoravam o bezerro de ouro, lá do Velho Testamento, dos livros de Moisés. E aqui nem me lembro agora. A única tribo que se levantou e passou a espada em todos que adoravam o bezerro de ouro foi a tribo de Levi. E o Senhor disse: aquele que trouxer o cajado de cada tribo e florescer, essa tribo escolhida. E a única que trouxe o cajado e floresceu para a tribo de Levi. O teu cajado vai ter que florescer, irmãos. Não deixe o teu cajado morrer. Não deixe o teu cajado morrer, meu irmão. Você tem um cajado aumentado na sua vida, meu pastor. Você tem um cajado na sua vida, meu irmão. O cajado de Arão foi o que floresceu. Frutos do Espírito Santo apontando para a graça. Quando o cajado de Arão floresce, 12 cajados foram postos ali. Cada tribo um cajado. A tribo de Ruth, de Azer, de Gad, Naftali. Então 12 cajados foram postos. Por que não floresceu o cajado de Judá, que seria a tribo de Jesus Cristo? O único cajado que floresceu e produziu amêndoas foi de Levi. O único. Por que não de Judá? Jesus seria da tribo de Judá. Porque se Jesus for, se o cajado da tribo de Judá ele florescesse, Jesus não iria ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o homem lá do deserto. Não iria ser sacerdote, então teria que ser da tribo de Levi mesmo. Porque se for da tribo de Judá, Jesus não iria alcançar o sacerdócio e não iria ser chamado de sumo sacerdote no dia de Hebreus. E esse sumo sacerdote que entrou no Santo e Santo lá, por ti e por mim e por nós. Ele que levanta pastores, que não dá força. Ele disse: se eu não for, ele não virá uma pessoa. Eu falei para a religião que está de porta em porta, eu falei: eu vi
O Espírito Santo é uma pessoa. Você diz que é a força ativa de Deus, mas eu vou provar da Bíblia que o Espírito Santo não é uma força ativa, mas é uma pessoa. Eu perguntei, eu, aqui é um pronome? Sim. Eu, tu, também. E ele, é um pronome pessoal. Então Jesus disse, se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, ele virá para nos consolar. É ou não é uma pessoa? Não é uma pessoa como todo mundo, é uma pessoa. Ele é uma pessoa, Espírito Santo. Então você na sua casa lá triste, abatido, desanimado, ele me consola. Se fazer uma orelha, ele vai pagar o Senhor porque eu quero. Não. Você veio pagar o Senhor porque o Espírito Santo te traz. Como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Ele nos escolheu. Pastor, ele te escolheu. Ele me escolheu. Ele que nos escolheu. Você fazer, não, eu não tenho vontade de orar e buscar. Não. É ele que te escolheu. É por isso. É por isso que essa vontade afora na tua vida que você vem para a igreja, irmãos. Quando vocês, às vezes, ficam olhando para o relógio para chegar a hora do culto. Quantos de vocês ficam, às vezes, apressados para começar o culto? Porque ele te escolheu. Foi ele que te escolheu. Está dentro de você, isso ninguém tira. O diabo tem raiva, tem vontade de tirar esse desejo, mas ele não vai tirar porque foi o Senhor Deus que te escolheu. Está no Novo Testamento, no Evangelho de São João 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. É um privilégio seu, pastor. É um privilégio seu, presbítero. É um privilégio seu, meu irmão. É um privilégio da senhora bispa. É um privilégio seu, jovem. Porque foi o Senhor que escolheu. E muitos querem nos tirar do alvo de Cristo, irmão. Muitos querem tirar do meio de Satanás. É o único na Bíblia que aparece querubim ungido. Ezequiel 28 aparece lá, querubim ungido entre as pedras da fonte. Você vai ler pela Bíblia, você não vai ler nem onde que é querubim ungido. A palavra querubim querub lá do hebraico significa anjo guardador, aquele que guarda. Lá no jardim do Éden foi colocado 2 querubins para guardar o jardim do Éden. E Satanás aparece na Bíblia como o único querubim ungido que era da guarda. Mas por Jesus Cristo, ele é ungido de Deus. E aí nós servimos, irmãos. Por isso nós estamos aqui. Porque a graça nos alcançou. Deus possa abençoar coisas em nome do Senhor. A nossa leva, meu irmão, está nos propondo essa campanha. Muitos fazem campanha todo tempo. Mas essa campanha você não vergonha na mão. Se você me arrisca, irmão, porque 7 vezes. 7 a perfeição. Candelabro tinha 7 lâmpadas. As 7 verdades. As 7 funções do Espírito Santo. Isaías 28, versículo de número Isaías 11, versículo 2. Está lá. As 7 qualidades do Espírito do Senhor. Espírito do Espírito, Espírito de Deus, Espírito de sabedoria. Está lá as 7 qualidades. A ponta 7 é uma ponta do mundo e fora. A ponta do mentiroso. Mas na palavra, a ponta da perfeição. A perfeição de Deus está nessa campanha, irmãos. A perfeição do Senhor está nessa campanha. Você pode dizer assim, não, mas os crentes, negócio de campanha, é bíblico, irmãos. Daniel fez 21 dias de oração. A Bíblia diz que o anjo desceu lá e o que ele falou? Eu vim por causa das tuas orações e das tuas palavras. Quando você está orando ali, você está conversando, as palavras estão fluindo. E essas palavras que saem da sua boca, da minha boca, irmão, o Senhor manda o seu anjo, manda o consolo por essas palavras. E a Apocalipse diz que as nossas orações sobem como salvas e salvas de ouro. Aleluia. Então nessa tarde, glorificado o nome do Senhor. A perfeição de Deus está nessa campanha. Seja qual for a leva que está te ofendendo. Desde a leva do desemprego, a leva da fofoca, a leva do que diz que quer te abater, te afastar. Não te afaste, porque a perfeição do Senhor está neste lugar, em nome do Senhor. Nesta campanha, Deus abençoe os irmãos. Aquilo que eu não pude mais expressar pelo Espírito do Senhor, Deus continue falando na vida dos irmãos. Amém, amados? Deus abençoe os irmãos de Jesus. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado.